Olá pessoal, essa é a nossa parte 4 do nosso curso, de resolução de exercícios sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Nessa quarta aula nós vamos resolver aí mais 10 exercícios, tentando te ajudar na preparação aí para a sua prova, para o concurso público que está chegando, e que você tem dedicado aí aos seus estudos. Vamos lá, seguindo então o nosso modelo, peço a vocês para dar uma pausa no vídeo, para a gente estar resolvendo, vocês estarem resolvendo a questão primeiro, depois eu entro fazendo a solução da mesma. Essa questão é da Prefeitura de Piratininga, São Paulo. Resposta certa dela, letra D de dado. Então, de acordo com o Código de Ética Farmacêutico, é proibido ao farmacêutico, é proibido produzir substâncias ou insumos em conformidade com a legislação? Não. Em conformidade é dever do farmacêutico. É proibido fracionar medicamentos em conformidade com as legislações vigentes? De novo, se está em conformidade, não está errado. Tem a lei de fracionamentos. É proibido delegar ou permitir que outros profissionais pratiquem atos ou atribuições atípicas da profissão farmacêutica? Olha, atípicas da profissão farmacêutica, delegar ou permitir que outros profissionais pratiquem atos ou atribuições da profissão, beleza. Mas atribuições que não são da profissão, isso não tem proibição. Ah, vou proibir ele de limpar a prateleira, não é bem por aí. Agora, é proibido ao farmacêutico, sim, exercer de forma simultânea a medicina. Então, essa aqui está errada, seria a opção certa dessa questão, a letra D. Questão da Prefeitura de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul. Essa questão ela fala sobre sanções disciplinares. A resposta certa dela, letra D. Olha só, é uma das sanções disciplinares previstas no Código de Ética Profissional. O Código de Ética, pessoal, ele tem advertência, advertência com o uso da palavra censura, sendo que essa advertência com o uso da palavra censura, ela não dá publicidade, então a letra C ela está errada, advertência com ou sem o uso da palavra censura, certinho, mas com publicidade, não. A gente só dá publicidade para as penas de suspensão e de eliminação ou cassação, então a C está errada. Segunda forma de sanção é multa. Essa multa ela varia de 1 a 3 salários mínimos regionais. E não é multa no valor de 10 salários mínimos. Ela vai de 1 a 3. E a suspensão, está aqui suspensão de 3 a 5 anos. Não, é suspensão de 3 a 12 meses do exercício profissional. Então, a suspensão não é de 3 a 5 anos. Está errado. Eliminação, sim, é uma das sanções previstas no Código de Ética. Então, aí fique só atento, pessoal, nessa parte de sanções disciplinares, porque isso é uma questão que cai pouco em concurso, mas pode ser uma das questões que possa estar caindo aí na sua prova. Então, não é de 3 a 5, não é 10 salários mínimos e não é com publicidade. Essa questão é da Prefeitura de Farol, no Paraná. A resposta certa, letra C. Assinale a alternativa que não representa o farmacêutico, segundo o Código de Ética Profissional, aquela que não representa. O farmacêutico atuará sempre com maior respeito à vida humana, ao meio ambiente, à liberdade da consciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos fundamentais do homem? Certo. Letra B. A dimensão ética da profissão farmacêutica é determinada em todos os seus atos pelo benefício ao ser humano, à coletividade, ao meio ambiente, sem qualquer discriminação. Certo. Letra D. Para que possa exercer a profissão farmacêutica com honra e dignidade, o farmacêutico deve dispor de boas condições de trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho. Tá certo. Letra C. Os farmacêuticos não respondem pelos atos que praticarem ou pelos que autorizarem no exercício da profissão, assim como balconistas e técnicos, cabe a responsabilidade ao proprietário do estabelecimento. Puxa, ele responde sim. O farmacêutico responde pelo que o balconista faz, pelo que o técnico faz, pelo que o proprietário faz. Afinal de contas, o farmacêutico é o responsável técnico por esse estabelecimento. Então, letra C é a opção certa nessa questão.
Questão do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina. Resposta certa, letra B. No que tange aos direitos dos farmacêuticos estabelecidos no Código de Ética, assinale a alternativa correta. Letra A. É vedado ao farmacêutico realizar a intercambiabilidade de medicamentos em qualquer hipótese. É proibido o farmacêutico fazer intercambiabilidade de medicamentos? Não. A gente faz a intercambiabilidade dos medicamentos genéricos com referência ou do referência com seu similar intercambiável. Letra C. A utilização das mídias sociais por farmacêuticos deve se restringir às ações de cunho promocional. Não é esse o foco. A utilização das mídias sociais por farmacêutico é para as informações técnicas, né? Técnico-científicas. Letra D. O farmacêutico tem o direito de exercer simultaneamente a medicina. Já vou parar por aí. Isso não pode. A gente já falou disso. Está errado. Letra E. Profissionais farmacêuticos devem se limitar às disposições estatutárias de instituições públicas ou privadas na escolha dos meios a serem utilizados no exercício da profissão. Olha, eu vou me limitar à disposição que está no estatuto da instituição, da empresa? Não, a gente tem que seguir as nossas legislações, as legislações vigentes, o Código de Ética da profissão. Então, está errado. Letra B. Cabe ao farmacêutico decidir de forma justificada sobre a dispensação de qualquer prescrição objetivando a eficácia terapêutica, de forma justificada. Certinho, letra B. Mais uma questão do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina. Resposta certa, letra B de bola. Sobre o nosso Código de Ética, é direito de todo o farmacêutico inscrito no Conselho. Direito. Comunicar ao CRF e autoridades competentes fatos que caracterizem infringência a esse código e as normas que regulamentam o exercício da atividade. Isso não é direito, isso é dever. Está errado. C. Avaliar a prescrição decidindo de forma justificada pela não dispensação ou aviamento. Isso não é direito, isso é dever. Utilizar dados técnicos científicos baseados na melhor evidência disponível. De novo, não é direito, é dever. Executar, quando aplicável, as atribuições clínicas. Dever. Então, a resposta aí é direito, sim, ser valorizado e respeitado no exercício da profissão, independente da função que exerce ou do cargo que venha a ocupar. Isso, sim, é um direito do farmacêutico. Resposta certa, letra B. Questão da Prefeitura de Sagrada Família, Rio Grande do Sul. Resposta certa, letra B. Somente os itens 1 e 2 estão corretos. O que ele pergunta? É direito do farmacêutico? Direito. 1. É direito interagir com os demais profissionais para garantir a segurança e eficácia da terapêutica, observando o uso racional. Já falamos disso, tá certo. 2. É direito exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da prescrição e demais aspectos legais e técnicos. Certo? É nosso direito exigir a prescrição legível, a prescrição correta. 3. É direito do farmacêutico ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário por farmacêutico ou não. Esse ou não atrapalhou a questão. É direito, sim, ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário por um profissional farmacêutico. Esse é o nosso direito, tá? Então, somente 1 e 2. Resposta certa, letra B. Questão da Prefeitura de Diamante do Oeste, Paraná. Resposta certa, letra E. De acordo com o Código de Ética Profissional, analise os itens abaixo. O que está correto? É o que está perguntando no comando da questão. 1. Interagir com os demais profissionais para garantir a segurança e eficácia da terapêutica, observando o uso racional, é um dos direitos do farmacêutico. Falamos disso agora. Certo. 2. Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário obrigatoriamente por médico. Está errado. Por farmacêutico. 3. O farmacêutico tem o direito de estabelecer e perceber honorários para os serviços prestados de forma justa e digna. Tá certo. Ele tem o direito, sim, de estabelecer e receber os valores devidos pelos serviços que foram prestados de forma justa
e de forma digna. Então, tá certo 1 e 3, resposta certa, letra E. Essa questão é da Prefeitura de Laranjal Paulista, São Paulo. Resposta certa, letra A. Considerando o Código de Ética, é proibido ao farmacêutico. Vamos lá. É proibido reembalar insumo, mesmo que esteja em conformidade com a legislação? Se está em conformidade, não está errado, pessoal. Então, ele pode sim reembalar insumo que estiver em conformidade com a legislação, tá? Evitar que outros profissionais pratiquem atos ou atribuições privativas da profissão farmacêutica. Evitar, não. Ele não pode permitir que outros profissionais pratiquem atos ou atividades que são privativas do profissional farmacêutico. Não seria a palavra evitar. Letra D. É proibido ao farmacêutico dispensar insumos em desacordo com a legislação vigente, excetuando-se as situações que envolvam o fornecimento de radiofármacos. Por que radiofármacos pode estar errado, né? Não, é para todos os insumos, medicamentos, substâncias que o farmacêutico trabalhar, tá? Então, não tem esse exceto aqui. Letra E, deixar de prestar assistência médica, mesmo que esteja fora do horário declarado ao Conselho Regional de Farmácia. Deixar de prestar assistência médica? Não, é assistência farmacêutica. Então, resposta da letra A. É proibido ao farmacêutico alterar o processo de fabricação de produtos sujeitos a controle sanitário. Isso sim é proibido. Então, resposta letra A. Questão da Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco. Resposta certa, letra B de bola. Assinale a alternativa cuja prática representa infração ética. Então, todas devem estar corretas, uma tem uma infração. Letra A. Prescrever medicamentos de acordo com protocolos aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde, desde que atendidas as normas vigentes. Tá certo, a gente já falou disso. Temos uma resolução, a 586, que trata da prescrição farmacêutica, que foi inserido, né, recentemente no nosso Código de Ética. Realizar a intercambiabilidade de medicamentos respeitando a decisão do usuário dentro dos limites legais e documentando essa intercambiabilidade. Certíssimo, essa tá certa. As outras que falavam disso que a gente viu nas aulas anteriores estavam equivocadas. Letra D. Receber estagiários respeitando as normas e legislações preconizadas para estágio supervisionado, bem como a capacidade de alocar na unidade ou estabelecimento farmacêutico, certo? Se quisesse completar, né, diante de assinatura do termo de compromisso de estágio. Também isso inseriu recentemente nessa resolução. Letra E. Utilizar as mídias sociais na divulgação de informações científicas baseadas em evidências nos limites legais e regulamentares, que esclareça a população sobre o uso racional de medicamentos e aborde temas que promovam saúde e segurança do paciente sem cunho promocional. Certíssimo. Também em relação a essa parte de mídias sociais, nas questões anteriores que a gente vinha, sempre falava de divulgação, ganho de dinheiro, venda, promoção, estavam erradas, né? Então, eu só posso fazer divulgação de informações técnico-científicas sobre o uso racional de medicamentos sem interesse comercial. Letra B. Expor, comercializar, dispensar ou entregar para o consumo medicamento, produto, substância ou insumo em contrariedade à legislação vigente ou permitir que tais práticas sejam realizadas. Essa aí está totalmente errada. A gente não pode vender um produto em contrariedade. Vender medicamento vencido, vender medicamento sem nota fiscal, né, sem procedência de origem, sem receita, né? Isso aí está errado. É uma infração ética, letra B. Questão do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. A última questão aí dessa parte da nossa aula. Resposta certa, letra C. Com base no Código de Ética do Farmacêutico, assinale a alternativa correta. Olha A. A apuração das infrações éticas compete a qualquer CRF e ao Conselho Federal de Farmácia, cumulativamente, independente do local da inscrição do profissional ao tempo do fato punível em que incorreu.
Atenção a essa, pessoal. Quem apura infração ética é somente o Conselho Regional de Farmácia, é o regional. Não compete ao Conselho Federal de Farmácia. O federal vai participar do julgamento caso tenha, né, um caso omisso ou tenha um farmacêutico que recorreu ao Conselho Federal. Mas quem apura infração ética é o regional, tá? Letra B. O profissional portador de doença que o incapacite ao exercício da profissão farmacêutica, atestada em instância administrativa, judicial ou médica e certificada pelo CRF, terá o seu registro e as suas atividades profissionais cassadas de ofício de forma permanente? Não é de forma permanente. Esse farmacêutico está portando uma doença que está incapacitando ele ao exercício profissional. Ele tem um atestado, uma decisão judicial. Se esse profissional voltar ao seu estado de saúde, ele estava numa depressão profunda, mas ele voltou ao seu estado de saúde, por que ele não pode trabalhar novamente? Então, essa palavrinha aí, permanente, né, fez com que essa afirmativa estivesse errada. Letra D. O profissional preso de forma provisória ou preventivamente não ficará suspenso de exercer as suas atividades enquanto durar a pena privativa de liberdade em regime fechado. Fica suspenso, né? Ele está preso, então ele não pode exercer a profissão farmacêutica. A gente tem uma parte do nosso código de ética que fala só disso, né? De questão de prisão de farmacêuticos doentes. Vale a pena dar uma reforçada nesse assunto lá no código de ética. E a letra E prescreve em 60 meses a constatação fiscal de ausência do farmacêutico nos estabelecimentos por meio do auto de infração ou termo de visita para efeito de instauração de processo ético, né? Atenção a isso, no Código de Ética fala que se for constatado 3 autuações de ausência num período de 24 meses, esse profissional pode sofrer um processo ético, tá? Então não é 60 meses, o período é bem menor do que isso, tá? Letra C. O profissional condenado por sentença criminal transitada em julgado ficará ex officio suspenso das atividades enquanto durar a execução da pena privativa de liberdade em regime fechado. Ou seja, ele já tem um processo que foi transitado em julgado, né? Ou seja, ele está preso, ele está executando a sua pena e aí ele vai ficar suspenso da atividade enquanto durar a sua penalidade. Então, letra C é a resposta certa. Beleza, então, pessoal, a gente encerra aqui, né, mais uma parte do nosso Código de Ética da Profissão Farmacêutica e a gente se encontra, então, para a nossa última e quinta parte de resolução de exercícios do nosso Código de Ética. Te encontro na nossa próxima aula.